A avicultura apresenta duas modalidades de produção, a avicultura de corte e a avicultura de postura. Além de ter grande importância para o setor econômico, representa também grande importância para o setor de abastecimento alimentar. Mesmo tendo grande destaque no cenário mundial, a maior parte da produção é destinada para o abastecimento do mercado interno. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2022, o Brasil produziu cerca de 50 bilhões de ovos, onde 99,6% foi para abastecimento do mercado interno, e o consumo foi de 241 ovos por pessoa. Além disso, estima-se que o valor bruto de produção foi de pouco mais de 20 bilhões de reais. Convidamos o doutorando em zootecnia para comentar um pouco mais. Olá pessoal, hoje estamos com o Felipe Serpa. Vamos falar um pouco sobre como a automação pode ajudar no cenário das granjas de poedeiras comerciais e assim melhorar o cenário no Brasil como um todo. Felipe, a automação tem alguma contribuição para a redução dos possíveis impactos causados por um possível surto de gripe aviária? Sim, a automação hoje em dia faz parte já da avicultura, né? Principalmente na postura comercial, onde a tecnologia e as inovações vêm trazendo mais seguridade, né? Biosseguridade às granjas, como fazer uma organização numa cerca viva, né, na volta dos aviários, ou até o controle imediato das pessoas que têm acesso a essa granja, assim como a pessoa tem que entrar na granja, né, fazer todo um processo de desinfecção, assim como os veículos também. Então essas inovações que foram trazendo esse benefício, né, para evitar com que essas doenças, ou que nem a influenza, né, que está um surto bem grande, já apareceu no Brasil, né? Não em aves comerciais, mas sim em aves soltas, né? De ambiente livre, né? Então, mas a tecnologia vem inovando, né? E trazendo essas contribuições para os granjeiros, né? Para os produtores de ovos comerciais, né? Ótimo. E outra pergunta. Um sistema automatizado apresenta maiores ou menores riscos de infecções? Caso ocorra um caso, sua proliferação é mais rápida por conta do ambiente mais controlado? Na verdade, a automação, então, como é que ela vai fazer evitar? Quando a gente tem uma automação dentro do aviário de postura, nem sempre o funcionário tem acesso, principalmente as aves aos ovos, porque toda a automação, toda a tecnologia é voltada para uma alimentação automatizada, o bebedor também é automatizado. A coleta dos ovos, hoje em dia já tem coletas de ovos onde o funcionário que vem de fora da granja, mesmo fazendo todos os procedimentos, nem tem contato com esse ovo. Esse ovo ele vai ter o primeiro contato imediato lá dentro da sala de seleções de ovos, já, né? Dentro da sala que a gente chama de classificadora. Então, isso ajudou ao funcionário não ter muito acesso às aves, né? E sim apenas para entrar e fazer a vistoria de aves mortas, fazer a retirada de algum possível ave morta, alguma coisa, e também ter esse controle sanitário de visualizar um animal doente. Mas esse contato já assim, a tecnologia teve favorecido bastante, né? Porque antigamente teria muito mais funcionário dentro de um aviário, manejando essas aves, né? Dando comida, coletando os ovos, e hoje em dia a gente conseguiu reduzir esse número de pessoas devido a essas tecnologias. E se houvesse algum surto dentro da granja, né? A granja seria isolada, né? A gente comunica os órgãos, que nem o Ministério, o MAPA, né? A gente comunica para avisar, né? Que tem que avisar, e essa granja é isolada. Então a gente sabe que toda a alimentação, toda parte, né, que vai à granja não vai ter mais visitas. Essa granja, as aves vão ser eliminadas, né? Vai ter um vazio sanitário depois. Isso conforme a legislação manda, né? Fazer em relação à influenza aviária. Então ela vai ser, né, isolada essa granja. E esses animais são abatidos da melhor maneira, né? Visto que a gente sabe que dentro de uma granja existe muita ave, né? Existe 400, 600 mil aves, até granjas com 1 milhão de aves, né? Mais de 1 milhão de aves, assim como a gente conhece pessoas, né? Então a gente sabe que não é tão fácil, né? Fazer esse manejo, esse abate. Mas a princípio a gente isola a granja, né? Contacta o IAGRO, que seria aqui no Mato Grosso do Sul, né?
e eles vão vir tomar as medidas cabíveis, que a princípio é isolar a granja, né? Não deixar que nenhuma ave saia da granja e também não deixar que nada entre, né? Um exemplo, vem trazer um farelo de soja para fazer uma formulação de uma ração. Esse caminhão vem, né? Entra dentro das instalações, mesmo que aconteça essa desinfecção, corre o risco de levar essa doença para fora. Então a primeira coisa que a gente faz é isolar e avisar as autoridades, né, que estamos com um problema da influenza aviária. Ótimo. Você comentou de leis, né? Existe alguma lei, uma série de providências por meio do governo que promova algum tipo de incentivo à automação das granjas? Existem algumas leis, sim, mas é em relação mais à agricultura familiar, voltada à agricultura familiar. O estado do Mato Grosso do Sul ainda tem algumas leis em relação ao frango de corte, né? Que a gente sabe que tem o frango vida, que você faz um cadastro na Proap e aí o governo baixa alguns subsídios, impostos, né, para esse pessoal poder produzir esse frango de corte, né? Mas voltado à postura, não existe muita legislação ainda, né, em relação a isso, dando esse incentivo, a não ser para a granja familiar. Que a gente sabe que o governo ajuda, né, essas pessoas para que possam melhorar a sua produção e aumentar também, expandindo essa produção. Agora, em granjas assim comerciais grandes, né, que a gente tem diversas no Brasil, principalmente na região de Baços, existe leis não digo, mas existe às vezes em relação ao município, né, incentivar essas granjas, porque querendo ou não, mesmo tendo uma tecnificação, contratando menos pessoas, menos mão de obra, ainda você vai trazer benefício para a cidade, né, contratando pessoas para trabalhar. Então não tem tão assertiva assim a lei. Como exemplo, eu citei, né, do Mato Grosso do Sul, do estado aqui em relação ao frango vida, né, que já é bem estabelecido, né, você faz o cadastro lá, mas na produção de ovos, na produção de aves poedeiras comerciais, ainda não tem, a não ser na agricultura familiar, né, para incentivar o produtor a produzir mais e com qualidade também. Ótimo. No começo da nossa entrevista, você comentou sobre o recolhimento dos ovos, que não tem muito mais contato, né, em algumas granjas. Além disso, tem alguma outra inovação no mercado, algo mais novo que vem chegando no mercado atualmente? A gente vem percebendo, a gente vem notando, porque como a gente tem algumas legislações a seguir e fora do Brasil a gente também tem legislações, um exemplo a gente tem, já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, né, em relação aos grandes centros que não consomem, mais um exemplo, ovos de galinhas, ovos produzidos em galinhas presas em gaiolas, né? Então a gente sabe que a União Europeia, né, ela já vem batendo em cima disso. O Burger King, né, um exemplo, outros diversos fast foods vêm se adaptando a isso, né? Um exemplo também é o mercado Carrefour, que ele vem até 2026, ele quer comercializar ovos de galinhas livres, né? Como a gente tem os sistemas case free, free range, então a tecnologia ela vem avançando conforme o passar dos tempos. A gente sabe que é devagar, né? A gente sabe que hoje em dia a tecnologia que nem é uma gaiola enriquecida. Gaiola enriquecida, a galinha é presa ainda em gaiolas, mas ela tem diversas tecnologias dentro daquela gaiola para que a galinha sinta-se confortável e sinta como se estivesse no habitat natural dela, onde a gente tem um ninho, né, para a galinha fazer a postura desse ovo, onde a gente tem uma lixa para a galinha lixar, poder ciscar, tem o puleiro, né, para ela como se estivesse solta na natureza, né? Então vem vindo essas tecnologias para a gente ir se adaptando e ter uma saúde, um bem-estar animal, né, envolvendo essas galinhas. Assim como as tecnologias dos sistemas de galinhas livres de gaiolas, que também, como a gente sabe, o mercado vem afunilando, né? Essa não é um desejo do produtor, porque a gente sabe que tem algumas vantagens, mas a gente sabe que existe também algumas desvantagens nessa produção. Mas a gente tem que ir se adaptando, porque o que manda, né, ainda querendo ou não, é o mercado, é o comercial, né? É o final da linha lá da produção, que é o cliente, né, que vai estar adquirindo esses ovos e querendo que seja de ovos de galinha livre, como a gente tem, né? Ou de galinhas em gaiolas enriquecidas, e terminando um pouco com essas galinhas mais, uma criação mais intensiva, né? Criada em gaiola, como a gente tem no sistema aqui na universidade, né? Ótimo, Felipe. Essa foi a nossa entrevista. Eu quero te agradecer imensamente por nos disponibilizar esse seu tempo.
e queria assim concluir a nossa entrevista. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, com isso nós vemos que a utilização de equipamentos automatizados, ela traz uma padronização dos processos e com isso eficiência e agilidade na produção e até mesmo redução de custos. Muitos segmentos se beneficiam dessa inovação tecnológica, incluindo o ramo avícola. Mas é importante ressaltar que o equilíbrio entre a automação e a intervenção humana cuidadosa é essencial para termos uma produção eficiente e sustentável.